E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar da aba Lançamentos da planilha de controle de operações. Nessa aba é onde eu vou lançar parte das informações que aparecem no extrato da sua corretora e eu já vou explicar por que só parte dessas informações precisam ser lançadas. E fazendo esses lançamentos aqui eu tenho o controle correto do meu saldo na conta e tendo o controle correto do saldo, eu vou ter também aqui em Meta Swing Trade o cálculo do rendimento alcançado, levando em conta inclusive os depósitos e saques que foram feitos na conta ao longo do mês. E também aqui em posições o controle do capital total para quem faz Swing Trade. Então a aba Lançamentos ela é útil basicamente para quem faz Swing Trade. Se você só faz Day Trade, você não precisa se preocupar em lançar informações aqui. Então, em primeiro lugar, vamos entender o que precisa ser lançado e como precisa ser lançado. Importante que você tenha assistido antes o vídeo que eu falo sobre a aba Saldo e eu vou dar uma recapitulada aqui. A aba Saldo ela vai pegar informações que foram lançadas em lançamentos e em resultados e jogar para cá, para o controle do saldo. Então, resultados líquidos de operações, tanto Swing Trade quanto Day Trade, vão aparecer aqui e vão ser puxadas de resultados. Acontece que quando eu lanço as minhas notas de corretagem aqui em resultados, o resultado líquido que vai aparecer aqui, ele já levou em conta corretagem, emolumentos, taxa de liquidação, ISS. Então, tudo aquilo que já compõe o resultado líquido das operações Day Trade e Swing Trade, que porventura apareçam no seu extrato, não precisam ser lançadas. Então, vamos ver alguns exemplos. Aqui na aba Informações, eu deixei uma tabela de apoio ao lançamento do extrato. Então, peguei meu extrato, tudo aquilo que foi lançado em 2 anos de operação, coloquei aqui como exemplos. Então, pode ser que no seu extrato apareça alguma coisa que não esteja listado aqui. E os nomes que aparecem no seu extrato também podem ser diferentes dos nomes que aparecem no meu. De qualquer forma, é importante entender o conceito. O que você deve lançar, o que você não deve lançar. E quando você tem que lançar, como que você tem que lançar. Então, vamos lá. Para quem opera mini contratos, seja Day Trade ou Swing Trade, lá no extrato aparece ajustes. O ajuste ele compõe o resultado líquido da operação. Como o resultado líquido da operação vai ser puxado daqui, então ajustes não precisam ser lançados na aba Lançamentos. Está aqui no extrato um exemplo de ajuste Day Trade. Então esse valor aqui, por exemplo, eu não preciso lançar. Tem mais ajustes aqui. Então é importante entender o que aparece aqui no seu extrato, ele já está embutido no resultado líquido de uma operação? Se sim, essa informação não precisa ser lançada. O que mais que a gente tem aqui? Por exemplo, aluguel de ações. Aluguel de ações não está embutido no resultado líquido de uma operação, então ela precisa ser lançada. Então, primeiro vamos ver o que precisa ser lançado, depois a gente vê como precisa ser lançado. Chamada de margem, aconteceu uma vez comigo. Um valor que foi debitado na minha conta para cobrir alguma garantia. Não tem nada a ver com o resultado líquido de operação, então eu precisei lançar. Corretagem BMF, para quem opera mini contratos, também já está embutido no resultado líquido das operações com mini contratos. Depósito em conta, preciso lançar, não tem nada a ver com o resultado. Essa devolução de margem aqui foi o retorno dessa garantia que foi debitada aqui, então precisei lançar também. Dividendos, preciso lançar, porque não tem nada a ver com o resultado líquido de operação. Aqui, emolumentos BMF, ISS BMF, taxa de registro BMF, é o mesmo caso aqui da corretagem. Estão embutidos nos resultados líquidos das operações com mini contratos, então não precisam ser lançados. Juros sobre capital próprio é o mesmo caso dos dividendos, precisa ser lançada. Nota de corretagem também não precisa ser lançada. Vamos ver alguns exemplos aqui. Tem vários aqui. Ó. Nota de corretagem 72241, pregão 31 de janeiro. Então, todas essas linhas aqui não precisariam ser lançadas. Custo com plataforma precisa ser lançado, não tem nada a ver com o resultado líquido de operação. Saque também precisa ser lançado. Imposto de renda retido na fonte também precisam ser lançados. Apesar deles aparecerem na nota de corretagem, o resultado líquido, que aparece lá na aba Resultados, não levou em conta esses valores. Então, apareceu no extrato, precisa ser lançado. E tem um detalhe aqui para o imposto de renda retido na fonte no Swing Trade, que eu coloquei até um asterisco aqui, 3 asteriscos. Nas notas de corretagem que o imposto de renda retido na fonte é efetivamente descontado, ou seja, aparece a letra D, este valor também deverá ser lançado em lançamentos, pois não irá aparecer no extrato. Eu vou explicar agora mostrando um exemplo.
Aqui eu tenho uma nota de corretagem que tem um valor de imposto de renda retido na fonte, 0,52. Porém, como aqui está em branco, créditos e débitos, significa que esse valor não vai ser descontado nesse momento na sua conta, é só uma projeção. Se ele for descontado lá na frente, no final do mês, então ele vai aparecer lá no seu extrato. E essa aqui seria outra situação. Tem valor aqui e aparece a letra D de débito aqui do lado. Significa que ele já foi descontado no líquido da nota. Então, ele não vai aparecer mais no seu extrato, não vai aparecer uma linha lá de 1,14, referente ao imposto de renda retido na fonte. Então, quando aparecer esse tipo de nota de corretagem, que tem o débito no imposto de renda retido na fonte, esse valor de 1,14 precisa ser lançado na aba lançamentos, na hora. Importante fazer na hora para não esquecer. Então, lançou a nota de corretagem, lá em resultados, já pega esse valor, vai lá em lançamentos e lança também. Só o que tem a letra D aqui do lado. Se não tiver em nada, não é para lançar. E agora vamos entender como que essas informações precisam ser lançadas. Aquilo que tem que ser lançado, como é que eu preciso lançar isso? Você tem que pensar o seguinte: esse lançamento que eu vou fazer, ele é considerado na minha meta? Eu quero considerar ou devo considerar na meta do swing trade? Essa pergunta tem que ser respondida. Então, eu já vou pintar de amarelo tudo aquilo que não precisa ser lançado. Então, vamos pegar só o que eu não pintei. Aluguel de ações. O que é aluguel de ações? Ele é um custo operacional. Um custo por você estar operando a descoberto, está fazendo uma venda a descoberta. Ele tem que ser considerado na sua meta no swing trade, esse custo. É um custo como uma corretagem, como um emolumento. Então, você tem que lançar como débito operacional. Aqui em lançamentos, você tem várias opções. Crédito em conta, crédito operacional, débito em conta, débito operacional e os proventos com ações e fundos imobiliários. Tudo que é crédito ou débito operacional, ele vai ser computado na meta. Tudo que é crédito e débito em conta não vai ser computado na meta. Então, por isso falei, aluguel de ações é um custo do swing trade, tem que ser considerado na meta, ele tem que ser lançado como débito operacional. Outra coisa, a chamada de margem que eu tive lá no meu extrato. Foi um débito que era para cobrir uma garantia. Isso volta para a sua conta em algum momento. Então, eu lancei como débito em conta. Ele não deve ser considerado na meta. Depósitos e saques. Não tem nada a ver com meta no swing trade. Então, o depósito eu lanço como crédito em conta e o saque eu lanço como débito em conta. A devolução de margem é o retorno dessa chamada de margem. Então, aqui saiu o dinheiro da minha conta, lancei como débito em conta. E aqui, quando ele voltou, eu lancei como crédito em conta. Não tem nada a ver com o resultado também no swing trade. Os dividendos, eles devem ser considerados na meta no swing trade? Claro que sim. É resultado de operação. Só que os dividendos, eles têm um tipo de lançamento específico. É proventos com ações ou proventos com fundos imobiliários. Mesma coisa, juros sobre capital próprio. Deve lançar como proventos com ações e vai ser computado na sua meta. O imposto de renda retido na fonte do day trade tem a ver com a meta no swing trade? Nada a ver. Então, ele deve ser lançado como débito em conta. Isso tanto para o BMF quanto para o Bovespa. E aí sobra o que aqui? Imposto de renda retido na fonte do swing trade e plataforma. Então, vamos começar com plataforma. Plataforma tem a ver com o resultado no swing trade, teu resultado mensal? Aí é você que decide. Concorda que eu posso incluir esse custo como parte do resultado? Obviamente que isso aqui vai entrar como um débito. Então, se você quer considerar esse tipo de custo na sua meta no swing trade, você tem que lançar como débito operacional. Se você não quiser incluir, não considerado na meta, você lança como débito em conta. E a mesma coisa para o imposto de renda retido na fonte no swing trade. É opcional, cabe a você decidir se você quer considerar esses débitos na meta do swing trade ou não. Então, você tem as duas opções. Se quer considerar, lança como débito operacional e se não quer considerar, lança como débito em conta. Mais um detalhe aqui, eu comentei que uma das opções é crédito operacional. Por que tem essa opção? Pelo seguinte motivo, já aconteceu comigo. Eu considero o custo de plataforma na minha meta. Em um determinado momento, foi feita uma cobrança indevida. Quando foi feita essa cobrança indevida, eu lancei como débito operacional. E depois, esse valor foi estornado e entrou de volta na minha conta. Quando ele entrou na minha conta, eu lancei como crédito operacional, porque eu tinha dado saída como débito operacional. Então, pode acontecer situações do tipo. Então, essa opção crédito operacional está presente na planilha para essas situações.
Então, o trabalho é basicamente pegar lá seu extrato desde quando você começou a operar e começar a lançar aquelas informações que têm que ser lançadas. Detalhe importante, se você tiver lá data de liquidação e data de movimentação, que seria a execução, lance sempre pela data de movimentação, porque quando você finaliza uma operação, por exemplo, essa aqui, nota de corretagem, tem um débito de R$ 6.141,48 no dia 31 de janeiro, mas isso aqui só foi liquidado no dia 5 de fevereiro. Porém, mesmo isso tendo caído na sua conta somente no dia 5, nessa data aqui, 31 de janeiro, esse valor não estava mais disponível para novas operações, apesar de ele ainda estar na sua conta lá na corretora. Então, data de movimentação é a que deve ser considerado. Outra coisa, para quem já usa a versão anterior da planilha, teve que fazer todos esses lançamentos lá no lançamento da versão. E agora vai ter que revisar tudo de novo. Então vai ter mais um trabalho grande aí, dependendo do tamanho do extrato. Porém, como eu mudei agora o controle de saldo para o regime de cotas, então a deficiência que tinha na versão 2.6.2, ela foi corrigida. E essa estrutura não deve ser alterada daqui para frente. Então, vamos pegar essa página aqui, ó. Vamos ver o que eu precisaria lançar, o que eu não precisaria. Isso aqui é depósito em conta, tenho que lançar. Aqui é a mesma coisa. Nota de corretagem pregão tal. Nenhuma dessas linhas aqui eu precisaria lançar. Aqui também depósito em conta, lanço. Nota de corretagem não lanço. Imposto de renda retido na fonte tenho que lançar como débito em conta, porque é do day trade. Nota de corretagem não lanço. Aqui tem mais um depósito, tem que lançar como crédito em conta. Que mais aqui? Dividendos tenho que lançar. E aí você lança como proventos com ações. Aqui teve 2 saques, preciso lançar como débito em conta. Imposto de renda retido na fonte sobre operações. Quando ele fala sobre operações, é operações normais, é swing trade. Então, preciso lançar, você só precisa decidir se você vai lançar como débito em conta ou débito operacional. Voltando aqui para a planilha para finalizar. Os proventos, tanto com ações quanto com fundos imobiliários, quando você lançar, você precisa informar o código do ativo corretamente aqui. Por quê? É através desse código que a aba custódia vai puxar os valores de proventos recebidos. Então, se não colocar o código ou colocar código errado, esses proventos não serão puxados para cá, para a aba custódia. Então, eu lancei aqui plataforma como um débito operacional, porque eu quero considerar na minha meta, então menos R$ 180. Aqui simulei um saque de R$ 500, então lanço como débito em conta. Aqui eu lancei 2 linhas de imposto de renda retido na fonte. Uma eu coloquei nos comentários como IRRF, nota de corretagem, que seria aquele caso que aparece a letra D ao lado do valor, e aqui aquele caso que aparece no extrato. O campo comentários aqui é opcional. Os dois são débitos operacionais, porque eu considero na minha meta. Aqui eu fiz um depósito em conta, então lanço como crédito em conta. E por aí vai. Uma coisa importante aqui também é o cenário inicial, onde tudo começou. A data inicial tem que ter um saldo. Então, por exemplo, você abriu sua conta no dia 1º e depositou R$ 500 lá. Então, você pode colocar aqui, dia 1º, R$ 500. Agora, imagine o seguinte, você não fez nenhuma operação. No dia 15, você colocou mais 500. Depois de um mês, você colocou mais 500 e não fez nenhuma operação. Então, você não precisa lançar 500 aqui no dia 1º, 500 aqui no dia 15, 500 aqui no dia 20, por exemplo. Você pode somar esses valores e colocar tudo aqui. Por exemplo, R$ 1.500. Porque não importa o que aconteceu com o seu saldo antes do seu primeiro crédito ou débito operacional. O que importa é o que aconteceu com ele depois do teu primeiro crédito ou débito operacional. Então, por exemplo, aqui, qual que é o meu primeiro crédito ou débito operacional aqui? Aqui, a primeira linha é um débito operacional no dia 15/1. Vamos ver aqui em resultados. Só tem uma operação lançada, saída dia 23/2. Então, o meu primeiro crédito ou débito operacional é, na verdade, um débito operacional no dia 15. Então, a data que aparece aqui, ela tem que ser anterior ao dia 15. Pode ser dia 14, dia 1º, não vai fazer a menor importância para a planilha. Só não pode ser igual ou superior à data do meu primeiro crédito ou débito operacional. Tá certo? É isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo.